O restaurante já estava quase fechando quando Isabela, exausta após um longo dia de trabalho, levou a conta até a mesa de um cliente discreto. O homem, de semblante sereno, chamado André, havia jantado sozinho em silêncio, sem chamar muita atenção. Ele pagou a conta em dinheiro, deixou o troco sobre a mesa e saiu sem se despedir. Ao recolher as notas, Isabela percebeu algo diferente. Curiosa, havia um envelope pensou tratar-se de uma simples gorjeta ou até de um bilhete de agradecimento, como às vezes acontecia. Mas, ao segurar o papel, sentiu o coração acelerar. Havia algo estranho naquela entrega silenciosa. Ela abriu o envelope ali mesmo, ao lado do balcão, e começou a ler. Poucas linhas bastaram para que seu corpo inteiro estremecesse. Seus olhos marejaram de imediato e as pernas, cansadas de tantas horas em pé, simplesmente Isabela caiu de joelhos no chão, com as mãos tremendo enquanto o bilhete escorregava de seus dedos. Isabela tinha apenas 26 anos, mas já carregava nos ombros o peso de uma vida inteira. Mãe solteira, trabalhava como garçonete em 2 turnos para sustentar a filha pequena Clara, de apenas 5 anos. O sorriso doce da menina era o que a mantinha de pé todos os dias, mesmo quando o cansaço parecia esmagá-la. Para Isabela, desistir nunca foi opção. Sua rotina era implacável. Acordava cedo, deixava Clara com a vizinha e pegava 2 ônibus para chegar ao restaurante. Passava horas atendendo clientes, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando por dentro estava exausta. Cada gorjeta era cuidadosamente guardada em uma caixinha em casa, com o sonho de um dia pagar uma boa escola para a filha. Apesar da dureza, Isabela não deixava de sonhar. Imaginava ver Clara crescendo com oportunidades diferentes das que ela mesma tivera. O maior desejo da garçonete era que a filha não precisasse enfrentar portas fechadas por causa da falta de dinheiro. A esperança era sua maior riqueza, ainda que escondida atrás do uniforme gasto de trabalho. Mas nem todos viam o esforço por trás daquele sorriso. Muitos clientes a tratavam com indiferença, alguns até com desprezo. Poucos se perguntavam o que havia por trás daqueles olhos cansados. Para a maioria, ela era apenas mais uma garçonete correndo entre as mesas. Mas por dentro, havia uma guerreira travando batalhas invisíveis todos os dias. E foi no meio dessa rotina pesada, em um dia aparentemente comum, que a vida de Isabela deu uma guinada inesperada. O bilhete que recebeu não era apenas um pedaço de papel, mas uma chave que abriria portas que ela nunca imaginou atravessar. O despertador tocava antes do sol nascer e Isabela já estava de pé. Preparava rapidamente um café fraco, deixava Clara pronta e a levava até a vizinha, que cuidava da menina enquanto ela trabalhava. O coração sempre apertava ao se despedir, mas não havia alternativa. Era preciso lutar todos os dias para colocar comida na mesa. No restaurante, o turno começava cedo e parecia não ter fim. Bandejas pesadas, pedidos apressados, clientes exigentes. Isabela sorria mesmo quando os pés ardiam e as costas pediam descanso. Para muitos, ela era apenas mais uma funcionária. Para ela mesma, cada dia de trabalho era um tijolo a mais no futuro da filha. O almoço não passava de alguns minutos apressados no intervalo. Geralmente um prato simples feito com o que sobrava. Ainda assim, Isabela agradecia por ter o mínimo. Enquanto outros reclamavam do calor, do atendimento ou do tempo de espera, ela pensava apenas em como faria para pagar o aluguel e manter as contas em dia. À noite, o corpo já implorava por descanso, mas o sorriso permanecia no rosto. Isabela sabia que cada cliente poderia ser a chance de uma gorjeta melhor. Era como uma vela que, mesmo se consumindo, insistia em iluminar. Seu esforço não era apenas por sobrevivência, era por amor a Clara. E assim os dias se repetiam, um após o outro, como páginas de um livro cansativo.
Até que, em uma noite aparentemente comum, um cliente misterioso entrou no restaurante. Sem saber, Isabela estava prestes a virar a página mais inesperada de sua história. Naquela noite, quando o restaurante já não estava tão movimentado, um homem entrou sozinho e sentou-se próximo à janela. Seu nome era André, mas ninguém ali sabia disso. Vestia roupas simples, embora tivesse uma postura elegante, como quem carrega histórias no olhar. Diferente dos outros clientes, não parecia com pressa nem impaciente. Apenas observava o movimento em silêncio. Isabela, como sempre, o recebeu com um sorriso educado, mesmo com o corpo cansado. André pediu um prato modesto, nada que chamasse atenção. Durante toda a refeição, manteve-se calado, olhando discretamente para a garçonete, como se quisesse gravar em sua memória cada gesto dela. Aquilo intrigava Isabela, mas ela estava ocupada demais para pensar. Os colegas comentaram entre si que o cliente parecia diferente, mas não havia nada de especial em sua mesa. Apenas comida simples e um copo d'água. Ainda assim, havia algo em sua presença que transmitia calma. André não era como os clientes exigentes ou arrogantes. Parecia estar ali por outro motivo, ainda que ninguém soubesse qual. Ao terminar, chamou Isabela e entregou o pagamento em dinheiro. Junto, discretamente deixou um envelope dobrado sobre a mesa. Sem dizer uma palavra a mais, levantou-se, ajeitou o casaco e caminhou até a porta. Antes de sair, lançou um último olhar em direção à garçonete. Um olhar que parecia carregar um segredo. Isabela pegou o envelope sem dar muita importância, imaginando que fosse apenas uma gorjeta maior que o normal. Mal sabia ela que aquele pedaço de papel escondia uma mensagem capaz de mudar não apenas sua vida, mas também o futuro de Clara. O mistério havia apenas começado. De volta ao balcão, Isabela segurava o envelope sem pressa. Já tinha visto clientes deixarem mensagens de agradecimento ou até bilhetes sem importância. Com um suspiro cansado, decidiu abrir. Ao deslizar o papel entre os dedos, seu coração acelerou sem motivo aparente. Algo dentro dela dizia que não era um bilhete comum. As primeiras palavras a fizeram perder o fôlego. Isabela, eu conheci sua história. O texto continuava revelando detalhes que ela nunca havia contado a ninguém fora do trabalho. André sabia de Clara, sabia da luta diária, sabia até do cansaço que ela escondia atrás do sorriso. Cada linha parecia atravessar sua alma, como se alguém tivesse visto além das aparências. A mensagem terminava com uma frase que fez suas pernas fraquejarem. Você não está sozinha. Dentro deste envelope há mais do que palavras, há uma nova chance. Ao abrir por completo, encontrou não apenas a carta, mas também documentos e um cheque de valor altíssimo. Era dinheiro suficiente para quitar dívidas, pagar estudos para Clara e recomeçar. O choque foi tão grande que Isabela caiu de joelhos no chão. As lágrimas escorriam sem controle e os colegas correram até ela sem entender. Está tudo bem? Perguntavam, mas ela não conseguia falar. Apenas apertava o bilhete contra o peito como quem abraça a própria vida. Naquele instante, todo o barulho do restaurante desapareceu. O mundo inteiro parecia ter parado para testemunhar a virada que ela jamais imaginaria. Porque aquele bilhete, deixado por um cliente misterioso, não era apenas uma mensagem. Era a porta aberta para um futuro que até então parecia impossível. Isabela permanecia ajoelhada, incapaz de acreditar no que lia. Suas mãos tremiam e as lágrimas caíam sem que ela conseguisse contê-las. Os colegas de trabalho se entreolhavam, alguns tentavam levantá-la, mas ela só repetia em voz baixa: não pode ser real, não pode ser real. O bilhete parecia ter sido escrito para a parte mais escondida de sua alma. O gerente do restaurante, preocupado, pediu que ela se sentasse e respirasse, mas Isabela não conseguia tirar os olhos do papel. Era como se cada palavra tivesse sido escrita com a tinta da esperança
que ela já havia perdido há muito tempo. Por anos, viveu se arrastando entre contas atrasadas e noites mal dormidas. E agora, de repente, o futuro parecia abrir-se diante dela. Pensou em Clara imediatamente. Imaginou a filha estudando em uma escola melhor, usando uniformes limpos, tendo livros novos e uma infância diferente da sua. A imagem a fez chorar ainda mais. "Isso é por você, minha filha", sussurrou em silêncio, apertando o bilhete contra o peito. Aquele pedaço de papel carregava mais do que ajuda financeira. Carregava dignidade devolvida. Os clientes do salão começaram a perceber que algo extraordinário havia acontecido. O ambiente, antes barulhento, ficou em silêncio respeitoso. Algumas pessoas, sem nem saber o que estava escrito, sentiram-se tocadas só de ver a emoção de Isabela. Era como assistir a um milagre acontecer diante de todos, em plena noite comum de trabalho. E no fundo do seu coração, Isabela sabia. Aquele bilhete não era apenas uma coincidência, era um divisor de águas. A vida, que até então parecia condenada ao cansaço e à escassez, estava prestes a ganhar um novo capítulo. E o autor dessa mudança tinha sido um estranho chamado André. Nos dias seguintes, Isabela parecia viver em um sonho. Com o cheque em mãos e as orientações que André havia deixado, conseguiu quitar as dívidas que a sufocavam há anos. O peso que carregava nos ombros começou a se dissipar. E pela primeira vez em muito tempo, ela respirou fundo, sem sentir medo do amanhã. A vida, enfim, ganhava novos contornos. O passo seguinte foi cuidar de Clara. Matriculou a filha em uma boa escola. Comprou livros novos, uniformes e uma mochila colorida. Quando entregou o material para a menina, viu os olhos dela brilharem como nunca. "Agora você vai ter todas as chances que a mamãe não teve", disse Isabela, emocionada. Aquilo, mais do que qualquer cifra, era a verdadeira vitória. Mas a transformação não se limitou ao financeiro. Isabela recuperou a autoestima, passou a andar de cabeça erguida e a sonhar novamente. Descobriu que, além de servir mesas, tinha talento para a culinária e começou a planejar abrir seu próprio negócio no futuro. O bilhete não apenas mudara sua situação, havia devolvido o direito de acreditar em si mesma. A história de Isabela logo se espalhou pelo bairro. Muitos viam nela um exemplo de superação, um lembrete de que a esperança pode bater à porta nos momentos mais improváveis. Clientes voltavam ao restaurante só para conhecê-la, e colegas passaram a tratá-la com mais respeito. O gesto de André se transformava em inspiração coletiva, e no coração de Isabela, a gratidão crescia a cada dia. Ela sabia que o futuro ainda traria desafios, mas agora tinha certeza de que não caminhava mais no escuro. O bilhete havia acendido uma luz em sua vida, uma luz que também iluminaria os passos de Clara. O bilhete que Isabela recebeu deixou marcas que iam muito além do dinheiro. Mostrou a ela que, por mais dura que seja a vida, sempre existe espaço para um gesto de compaixão capaz de mudar destinos. Era como uma prova viva de que as pequenas ações, feitas no silêncio, podem ecoar com a força de um trovão. Clara, ainda pequena, cresceu ouvindo a história do bilhete. Para ela, aquele papel se tornou símbolo de esperança e bondade. Aprendeu desde cedo que nunca se deve medir uma pessoa pela aparência ou pelo cargo que ocupa, mas pela capacidade de transformar o mundo ao seu redor. O presente de André acabou moldando também os valores da próxima geração. Os colegas de Isabela, que testemunharam o episódio no restaurante, passaram a olhar a profissão de forma diferente. Entenderam que por trás de cada uniforme há uma história de luta e de sonhos. Muitos confessaram que nunca mais conseguiram ignorar os olhares cansados de garçons, faxineiras ou atendentes. O bilhete tinha mudado a percepção deles sobre dignidade. E para André, que escreveu aquelas palavras, o gesto também foi transformador.
Ele não buscava reconhecimento, mas saber que sua atitude havia impactado não apenas uma mãe e sua filha, mas uma comunidade inteira, deu novo sentido à sua própria vida. Era como se a generosidade tivesse o poder de curar não só quem recebe, mas também quem oferece. Assim, o episódio deixou uma lição gravada para todos que cruzaram esse caminho. Nunca subestime o poder de um simples ato. Porque às vezes, o que parece apenas um pedaço de papel pode carregar dentro de si a chave para reescrever a história de alguém. A história de Isabela nos lembra que a vida pode mudar em um piscar de olhos. Uma noite comum, um cliente aparentemente discreto, um envelope sobre a mesa e, de repente, o que parecia impossível se torna realidade. A garçonete que vivia de gorjetas descobriu que a esperança pode se esconder até nos gestos mais silenciosos. Não foi apenas o dinheiro que transformou sua vida, mas a mensagem: você não está sozinha. Essa frase devolveu a ela o que ninguém via: dignidade, confiança e coragem. Mais do que uma ajuda financeira, foi a prova de que sempre existe alguém capaz de enxergar além das aparências. Clara, sua filha, cresceu sabendo que o mundo pode ser duro, mas também generoso. O bilhete tornou-se um marco em sua infância, mostrando que bondade é o tipo de herança que atravessa gerações. Isso é algo que dinheiro nenhum pode comprar. Quantas vezes na correria do dia a dia não deixamos de perceber quem está lutando ao nosso lado? Quantas Isabelas passam despercebidas diante de nossos olhos? Talvez a vida só esteja esperando o momento certo para mostrar que até uma pequena atitude pode acender uma grande luz. E eu te pergunto, se hoje você tivesse a chance de mudar a vida de alguém com um gesto simples, faria isso? Ou deixaria passar como se fosse apenas mais um detalhe? A resposta pode revelar não só quem você é, mas também quem ainda pode se tornar. E agora eu quero ouvir você. Acredita que um gesto simples, como aquele bilhete, pode transformar a vida de alguém para sempre? Já passou por uma situação em que uma atitude inesperada mudou o rumo da sua história? Conta aqui nos comentários, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se essa história tocou seu coração, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhuma das próximas narrativas que mostram como a vida pode surpreender quando menos esperamos. E já fica o convite. No próximo vídeo, você vai conhecer outra história emocionante, onde a vida preparou uma virada tão inesperada quanto essa. Tenho certeza de que você não vai querer perder. Os colegas de trabalho correram até ela sem entender nada. "Está tudo bem?" perguntavam, mas Isabela não conseguia responder. Seu olhar estava fixo nas palavras que acabara de ler, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Era um choque tão grande que ela mal conseguia respirar. Naquele instante, o restaurante inteiro parou. O barulho dos talheres, as conversas baixas, tudo foi engolido por um silêncio carregado de mistério. Porque ninguém ali sabia. Mas a vida de Isabela havia acabado de mudar para sempre.